É muito prazeroso para mim estar aqui participando deste evento da Dimension Science e gostaria também de, desde já, agradecer a presença dos ilustres convidados. Nós temos aqui o professor Ronaldo Pili, que ele é vice-presidente da FAPESP, que é um principal órgão de fomento à pesquisa no estado de São Paulo. E temos também a ilustre presença da professora Milena Freire, que também participa da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. E nós temos assim um privilégio de tê-los ambos aqui neste evento, porque eles vão compartilhar conosco sobre algumas iniciativas que no Brasil são iniciativas mesmo, são iniciais, né? Nós não temos ainda uma política consistente de inclusão de minorias na ciência brasileira, e é por isso que a gente tem assim a grande alegria de tê-los aqui, professor Ronaldo Pili, muito obrigado, e professora Milena também, muito obrigado, tá? Por ordem, né, da nossa cultura, eu gostaria de pedir licença ao professor Pili e iniciar a palavra com a professora Milena, que terá aproximadamente 10 minutos para compartilhar conosco as suas palavras, né, a respeito da inclusão de minorias na ciência brasileira, e logo após o professor Ronaldo também fará parte da mesa redonda e compartilhará também, né, algumas palavras a respeito das iniciativas no estado de São Paulo. Após esse momento, nós teremos a continuação da competição dos PITs, em torno de 5 minutos, e depois nós retornaremos para ter também a palavra da nossa colega ilustre, doutora Márcia Fournier, que é a presidente da Dimension Science, que vai compartilhar conosco também algumas iniciativas, né? E depois nós abriremos para um momento de perguntas e respostas. Então, com a palavra, professora Milene, mais uma vez, obrigado pela presença. Muito obrigada, professor Ronan, pela concessão da palavra. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer o convite e a oportunidade, né, de estar num evento tão importante, especial como esse, e poder dialogar, não é, com vocês sobre questões que são urgentes para nós debatermos a equidade, a diversidade e a inclusão da pesquisa no Brasil, né? Eu me chamo Milena Freire, eu sou professora na Universidade Federal de Santa Maria e atualmente eu faço parte, estou na coordenação da comissão assessora para a equidade, diversidade e inclusão da Fundação de Amparo à Pesquisa no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, fica na região sul do Brasil. É interessante, eu acho que pontuar inicialmente do que se trata essa comissão, né? É uma comissão que foi designada em julho de 2023, ou seja, nós temos 6 meses agora, né? Estamos fechando os 6 primeiros meses de atividade, e ela tem uma finalidade de assessoramento do Conselho Técnico Administrativo. Então, é interessante pensar, né, nessa iniciativa que se espelha, se ampara também em outras experiências, muito provavelmente o professor Ronaldo vai poder compartilhar conosco, não é assim, de um objetivo semelhante que a FAPESP também faz, que a FAPERJ no Rio Grande no Rio de Janeiro também faz, a FAPEMIG em Minas Gerais. Então, nós temos nos anos recentes, do último ano para cá, não é assim, as comissões de diversos formatos, obviamente, não é, mas pensando as questões de equidade, diversidade e inclusão para o fomento de políticas, né, que tenham essa expectativa especificamente nesses estados e a partir das suas fundações de amparo à pesquisa. Na experiência que nós temos na FAPERGS, não é assim que, como eu disse há pouco, tem 6 meses, o objetivo da comissão, sendo uma comissão assessora, é interessante porque o professor Rafael, que é o diretor científico da FAPERGS, não é? Ele, quando, na nossa primeira reunião,
ele nos disse, bom, o objetivo da comissão é provocar, né? Provocar o comitê, né? Assim, o Conselho, desculpe, técnico-administrativo, no sentido de dar visibilidade a questões que eventualmente, não, até aquele momento, não tenham sido contempladas, né? Não tenham sido pensadas pelo Conselho Técnico-Administrativo, o que demonstra para a gente, não é assim, o fomento de uma cultura diferente, não é assim, uma cultura de inclusão e de diversidade na pesquisa, mas que precisa talvez dessa provocação do olhar de pesquisadores e de pessoas que têm nas suas práticas de pesquisa ou nas suas práticas a partir da associação com outros movimentos, não é assim, que tragam essas experiências então para dentro da fundação. Então, nós somos um grupo formado por 10 pessoas, sendo 5 que são membros efetivos e 5 suplentes, mas nos reunimos sempre conjuntamente, todos, não é? E temos feito, então, esse exercício de provocação, digamos assim, do CTA, né, do Conselho Técnico Administrativo, buscando, não é, experiências que têm sido realizadas no Brasil e fora do Brasil, né, assim, mas eu, observando, claro, a nossa realidade nacional, mas especialmente estadual, né, assim, para saber de que maneira podemos, não é assim, efetivar novas políticas e dentro daquilo que temos nos espelhado e que temos pensado, não é assim, acho que é importante situar que algumas dessas políticas que a gente tem pensado, elas já haviam sendo implantadas pela FAPERGS, especialmente no que concerne a questão da maternidade, né, desde o ano de 2019. Né? Nós temos um movimento aqui no Brasil chamado Parenting and Science, que é capitaneado especialmente por pesquisadoras no Rio Grande do Sul, embora ele seja já um movimento nacional, não é? Que tem buscado políticas de paridade, né? Assim, observando o impacto da parentalidade para o ingresso, permanência e progressão, especificamente, né? Assim, mais voltado para pesquisadoras que se tornam mães, né? E é interessante porque a partir, né? Assim, desse movimento, não é? Ah, a FAPERGS, então, desde do ano de 2019, já vem implantando nos seus editais uma política que considera a licença maternidade a partir de um fator de correção, né? Então, dos 5 anos em que normalmente o edital é do pesquisador gaúcho, o edital para recém-doutor, além dos 5 anos que estão colocados para todos e todas as pessoas que se inscrevem para contabilizar a sua produção acadêmica, não é assim, para mulheres que se tornam mães, seja via adoção, não é assim, ou pela via biológica, não é? Elas têm um ano a mais a ser contabilizado. Então, essa é uma política que é anterior à, à, à instituição da comissão, não é? Mas que a gente tem pensado em como, né, assim, valorizar, né, e aprimorar políticas como essa. Então, assim, a partir dessa, não é assim, e eu trago, na verdade, acho que para nós, dados mais que também são provocativos, não é, para pensar essa função da comissão, para nós pensarmos as condições, né, assim, de diversidade e equidade, ou não diversidade, ou não equidade e inclusão da pesquisa no Brasil, né, também a partir de dados que foram levantados recentemente pelo Parenting Science, não é assim, no que diz respeito às bolsas de produtividade do CNPq, né, assim, que a maior agência de fomento que nós temos no Brasil, que é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, não é? E que, a partir de um levantamento que a gente vai ver, então, quem é que é o perfil dos pesquisadores que recebem essa bolsa de produtividade, que acaba por ser, entre os pesquisadores brasileiros, não é assim, uma compreensão do mais alto grau, não é assim, do mérito acadêmico, não é? Então, nós temos 77% dos pesquisadores que recebem a Bolsa
CNPq no Brasil são pessoas brancas, e apenas 18,7% pretos e pardos, e é tão interessante porque hoje nós ouvimos, não é assim, a importância de incluirmos pesquisadores indígenas. Então, entre os pesquisadores que recebem a Bolsa de Produtividade, nós temos apenas 0,44%. Então, o que demonstra para a gente que no que diz respeito à questão de raça, a gente precisa pensar como é que se ascende, como é que se progride nessa carreira, né, assim, considerando as vias que são somente meritocráticas, não é? E quando a gente faz, então, esse atravessamento a partir do gênero, a gente vai ver, então, que 65% das bolsas são de homens. Então, quando a gente tem um cruzamento, não é assim, e 35% de mulheres. Então, quando a gente tem um cruzamento, a gente vai entender, né, que majoritariamente quem ocupa os principais espaços, não é assim, e também tem as bolsas de produtividade na ciência brasileira são homens brancos. Então, eu trago esse dado como uma provocação para que a gente possa entender que, ao nosso ver, como comissão assessora, e foi isso que a gente levou para a FAPEGS, não é assim, como uma demanda urgente para nós pensarmos a realidade no Rio Grande do Sul, é o levantamento de dados. Porque a partir de um dado como esse, não é, que se espelha, enfim, a partir das bolsas de produtividade, mas nós precisamos entender quem são os pesquisadores que fazem parte, não é assim, do universo no estado do Rio Grande do Sul, né? No que diz respeito a raça, a gênero, não é assim, a pessoas com deficiência. Precisamos entender e fazer esse mapeamento, e é claro que nós entendemos que a FAPERGS, ela pode, não é assim, estimular as universidades, porque a maior parte dos pesquisadores, né, no nosso estado não estão nos institutos de pesquisa, mas principalmente nas universidades, mas também provocar os institutos de pesquisa a fazer esse levantamento para que a gente possa entender e a partir desse dado criar políticas, não é assim? Além disso, pensamos que aqui eu trouxe para a nossa conversa a questão de quais são as demandas, né, e quais são os desafios. Pensar a possibilidade de editais específicos, de ações afirmativas, né, assim, inclusão de editais específicos para pesquisadores negros, valorizar instituições e programas que tenham quadros mais diversos, não é assim, e que trabalhem com temáticas de equidade e diversidade, porque a partir de editais específicos é que a gente acredita, não é assim, que vai ter condições de criar uma produção científica mais diversa. Estamos agora nesse momento de provocação, professor Ronan. Então, é isso que a gente está fomentando no estado do Rio Grande do Sul e provocando, não é assim, a nossa fundação. E eu espero, né, se tivermos oportunidade no momento futuro, de trazer novidades de que políticas são essas que estamos a implantar no estado. Muito obrigado, professora Milena. Que a sua provocação tome eco, né? Que encontre eco no nosso evento, né? Eu acho que é muito importante a gente estar sabendo, né, dessas iniciativas, dessas realidades. E, da mesma forma, acredito ser muito interessante o que o professor Ronaldo Pili há de trazer para a gente, né, em relação a alguma iniciativa na FAPESP. Mais uma vez, professor, agradeço muito pela presença. Fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado, Ronan. Obrigado a todos organizadores desse painel. Eu sou Ronaldo Pilho, sou professor no Instituto de Química, professor titular do Instituto de Química há 45 anos aqui na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas. E hoje estou aqui representando a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. É uma fundação que se dedica ao fomento da pesquisa e da inovação aqui no Estado. Ela completou 60 anos no ano passado e nós temos um orçamento da ordem de 450 milhões de dólares ano. E com esses recursos que vêm diretamente da população do Estado de São Paulo, ou seja, está previsto na Constituição Paulista, que 1% dos impostos arrecadados do contribuinte do Estado deve
ser alocado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, com esses recursos, a gente, então, procura manter a pesquisa e a inovação no Estado de São Paulo no mais alto patamar possível. Para vocês terem uma ideia, a população aqui do Estado de São Paulo é cerca de 20% da população do Brasil, mas em termos de produção acadêmica e inovação tecnológica, o Estado responde por 40% de tudo que é realizado em nosso país. A gente, ao mesmo tempo que sente orgulho por isso, a gente aguarda muito avidamente que os demais entes da federação possam ganhar espaço nessa distribuição de pesquisa e inovação, particularmente. Mas, ao mesmo tempo, a gente está atento para as novas demandas da sociedade, né? E uma delas diz respeito ao tema desse painel, que é a inclusão de minorias no ecossistema de pesquisa do Brasil. Então, tudo que eu vou falar aqui, na verdade, diz respeito ao Estado de São Paulo, porque somente aqui é que podemos constitucionalmente colocar nossos recursos. A FAPESP tem um total de mais ou menos 14 mil projetos em desenvolvimento, projetos que estão recebendo auxílio financeiro da FAPESP, e o ano passado nós contratamos, só no ano de 2022, cerca de 9 mil projetos. Nós temos uma grande variedade de linhas de financiamento. Nós estamos comprometidos com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, e particularmente a ODS número 10, aquela que trata da redução das desigualdades, tem nos ocupado muita atenção e temos implementado alguns programas e estamos analisando a possibilidade de outros, para que nós possamos ter uma representatividade maior de minorias, sejam elas étnicas, raciais, de gênero, de disabilities e quaisquer outras minorias. Agora, nós temos desafios nesse caminho, e desafios que não são facilmente equacionados ou não são apenas possíveis de serem equacionados por uma fundação de amparo à pesquisa como a nossa. Nós precisamos garantir acesso à educação pública de qualidade no Brasil. Vocês devem ter visto, os brasileiros certamente sim, os resultados do último exame PISA, né, da OCDE. Nós estamos nas últimas colocações, já há tempos estamos, em matemática, ciências e na linguagem, né? Isso impacta diretamente a qualidade e o preparo dos estudantes que batem as portas das universidades públicas brasileiras. Devo dizer que nas escolas públicas do Brasil estão a grande maioria dessa população excluída, que nós podemos dizer dessas minorias étnico-raciais e também do ponto de vista socioeconômico. Outro grande desafio que nós temos pela frente, de uma maneira geral, isso não só no Brasil, mas no mundo, é fomentar o interesse das novas gerações, dos jovens, na educação superior e na pesquisa. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem observado que depois da pandemia, durante a pandemia e posteriormente também, uma redução grande na demanda por auxílios da FAPESP. Essa redução é da ordem de 30% de uma maneira geral. Varia de programa para programa, mas de maneira geral é da ordem de 30%. E nós também vemos uma redução no número de matrículas na graduação das universidades públicas do Estado. Então, isso aponta no sentido de atacar um problema que pode ser crucial para um gap de gerações de cientistas mais à frente. E sem eles nós não vamos reduzir desigualdades e resolver outros problemas, como o professor Carlos Nobre colocou, em relação à sustentabilidade da Amazônia e de outros biomas também. Então, nós precisamos urgentemente de medidas
que permitam que esses jovens encontrem na ciência a sua grande motivação de vida. Não sei como poderemos abordar esse problema que estamos enfrentando, mas certamente nós temos que garantir a eles qualificação profissional para que eles possam entrar no mercado de trabalho devidamente qualificados. Ou seja, desafios como sustentabilidade, mudanças climáticas, transição energética, inteligência artificial têm que estar no farol de nossos programas de ensino, pesquisa e de inovação. De fato, a FAPESP tem programas nessa direção há muitos anos. Nós temos, por exemplo, o programa Biota, que permite e tem o papel de incentivar a pesquisa na nossa biodiversidade. Também, como já mencionado, a possibilidade de uma economia baseada na nossa biodiversidade. Temos também um programa dedicado à transição energética, às novas formas de energia sustentável, chamado Bioen. Temos um outro projeto em mudanças climáticas e inteligência artificial. Todos esses programas visam oferecer financiamento para que essas questões centrais possam ser atacadas. Mas o que, de fato, a FAPESP tem feito para incentivar e promover a equidade em termos de minorias? Então, a FAPESP pertence a uma aliança global chamada Global Research Council, que visa tornar o ecossistema de pesquisa mais diverso e também mais inclusivo. E nós temos na FAPESP um grupo de trabalho dedicado, assim como na FAPERGS, como a professora Milena nos informou, um grupo dedicado à igualdade, diversidade e inclusão. Nós também temos um programa de licença maternidade, assim como a FAPERGS, para bolsistas que se tornam mães, e essa licença é de 4 meses para essas bolsistas. Na súmula curricular, que é o que nós usamos para analisar o passado profissional de cada um que postula um auxílio na FAPESP, é uma fórmula de currículo vitae, mas muito abreviado, nós permitimos que o candidato também ali indique que, por alguma razão, seja de maternidade, doença ou outra intercorrência, teve que interromper seus estudos ou suas pesquisas. Isso nos ajuda a entender possíveis lacunas na produção acadêmica que essa pessoa possa ter apresentado. Nós temos, como eu já disse, um grupo de equidade, diversidade e inclusão, e uma das ações concretas foi a alocação de 800 bolsas para os estudantes de graduação que ingressaram nas universidades, no ensino superior, através de ações afirmativas. Isso foi um grande ponto de inflexão na questão da inclusão de minorias no Brasil. A Unicamp, a universidade a qual eu pertenço, há cerca de 20 anos, já havia implantado um programa de ação afirmativa no seu vestibular, através do qual o aluno que era egresso de escola pública tinha pontos adicionais que poderiam fazer uma grande diferença, principalmente em carreiras muito disputadas, como medicina, engenharia de computação, biologia e outras. Mas, definitivamente, há 10, 12 anos atrás, foi que todas as universidades públicas do estado de São Paulo passaram a ter algum tipo de ação afirmativa para incentivar o ingresso de minorias, seja por razões socioeconômicas, seja por raça, etnia, nos programas de graduação das nossas universidades. Isso mudou bastante o perfil dos nossos estudantes de graduação. Hoje, pouco mais de 50% dos estudantes de graduação das escolas públicas, das universidades públicas do estado de São Paulo, são egressos de escolas públicas. Também, o número de formandos
aumentou significativamente, em particular os negros, que têm aumentado em grande número o número de formandos em nossas universidades. Nós também temos algumas ações voltadas para a divulgação científica e a inclusão de estudantes de graduação nesses programas. Então, há um programa da FAPESP chamado Ciência para Todos, em que estudantes do ensino médio de escolas públicas, e, novamente, quando nós falamos de escolas públicas, nós nos referimos a um coorte, a uma população de estudantes que majoritariamente tem um nível socioeconômico menor, ou também pode estar relacionado a questões de raça e também de etnia. Então, esses programas visam incluir esses estudantes do ensino médio em atividades nas quais eles desenvolvem pesquisas relacionadas a algum problema que aflige uma determinada comunidade. Seja, por exemplo, a questão do descarte de materiais recicláveis, seja a produção de biodiesel em escala menor, em escala doméstica, para ilustrar como esses materiais podem ser reciclados em proveito da sociedade, e também outras questões que afligem as comunidades desses estudantes. Finalmente, eu gostaria de me referir a um programa que tangencia muito bem o que o professor Carlos Nobre falou, que é o programa Amazônia 10+. Esse programa foi gerado e concebido no interior da FAPESP para incentivar as pesquisas no ecossistema da Amazônia, mas sempre incluindo atores da própria região nessas pesquisas. Então, a FAPESP se uniu inicialmente a 9 fundações de amparo à pesquisa da região amazônica, da Amazônia Legal, para financiar projetos que estivessem relacionados a problemas enfrentados ali naquela região, sempre tendo a obrigatoriedade de incluir grupos de pesquisa da região amazônica nessas propostas. E esse primeiro edital, ele distribuiu 8 milhões de dólares, foram aprovados 39 projetos de pesquisa. Nós estamos agora com o segundo edital em parceria com o CNPq e com praticamente as fundações de amparo à pesquisa de todos os estados do Brasil, ou seja, inicialmente éramos 10, era São Paulo mais 10, agora são total de 25 estados participando. Essa chamada, ela tem recursos da ordem de 15 milhões de dólares e deverá financiar expedições nas regiões da Amazônia brasileira para que nós possamos, de fato, colher dados, fazer levantamentos, enfim, expedições científicas que procurem aumentar o conhecimento básico que temos daquela região do nosso país. Então, essas... Pois não. É muito prazeroso, é muito importante a gente estar ouvindo essas contribuições em relação às iniciativas da FAPESP, né, no estado de São Paulo. Vejam só que muitas dessas iniciativas eu mesmo não sabia. E acho que para toda a audiência, né, que está nos acompanhando aqui, é extremamente importante, né, que estejam conscientes dessas iniciativas em prol da população como um todo, mas especialmente das minorias, né, que não têm as mesmas condições, as mesmas oportunidades que parcelas mais privilegiadas da sociedade têm. Eu gostaria muito de continuar, professor, a conversa, se a gente puder continuar no próximo bloco, porque a gente vai ter agora o segmento da competição, e aí, no momento em que a gente abrir perguntas e respostas, o senhor se sinta também aí à vontade para poder complementar, né, alguma informação. Tá bom? Agradeço muito. Bom, passo... I give you back to you, Lothar. Thank you. Okay, Lothar, thank you very much.
Let's go back to Portuguese. Agora, nós gostaríamos de também, né, ouvir um pouco sobre qual a perspectiva que nós temos, né, desse desafio de inclusão de minorias do ponto de vista exterior, fora do Brasil, né? Nós ouvimos aqui a professora Milena, o professor Ronaldo Pili. Eu gostaria agora, nesse momento, de convidar a doutora Márcia Fournier, que é a presidente da Dimension Science, que tem uma perspectiva talvez um pouco diferente, já que ela reside nos Estados Unidos e já tem uma boa experiência nessa luta contra, né, a falta de inclusão, né? Ou seja, nessa luta a favor da inclusão de minorias, também, principalmente aqui no Brasil. Então, doutora Márcia, esteja à vontade, a palavra é sua. Obrigado pelo convite, por ter aceitado o convite. Bom, eu convido a Milena e o Ronaldo ficarem, e o Ronan, você também ficarem na câmera, já que não vou fazer uma palestra, é um bate-papo. Primeiro, super obrigada por vocês estarem aqui, tendo esse diálogo sobre como aumentar a diversidade em ciências, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. As estatísticas aqui nos Estados Unidos não são tão diferentes das estatísticas no Brasil. Aqui também tem uma inclusão talvez um pouco maior, né, na parte da universidade, vamos dizer. Muitas carreiras têm, em termos de gênero, raça, algumas já uma proporcionalidade. Porém, quando a gente vai ver o avanço das carreiras nas ciências, essa diversidade vai caindo exponencialmente. E eu acho que isso não é uma particularidade do Brasil, eu acho que isso é um problema global. Então, a Dimension Science tem essa visão internacional, tanto de internacionalizar a ciência brasileira, mas também de apontar por que isso é importante. Então, um grande exemplo foi a pandemia, né? Que se não fosse a colaboração internacional de cientistas, a gente não teria as soluções. E, às vezes, o que as pessoas esquecem é que algumas das soluções de vacinas, testes, já foram produtos de pesquisas de décadas, pesquisas internacionais. O Brasil posicionado agora, saiu na Folha de São Paulo com um ranqueamento de 25 no mundo, o 25º no mundo de publicações em ciências, teve um papel crucial no sequenciamento de cepas do Covid e no desenvolvimento de vacinas. Então, isso não só aplica, se a gente agora pensar em outras áreas, como o tema desse programa atual, de preservação da floresta amazônica, preservação dos nossos ecossistemas e florestas tropicais, são problemas complexos e exigem essa colaboração internacional. Então, a Dimension Science traz essa visão internacional. Nós somos uma organização jovem, então temos 4 anos, e foi criada, como eu falei no início, com essa intenção de dar de volta à comunidade. Eu, como cientista brasileira, vim para os Estados Unidos com uma bolsa sanduíche e vivi aqui vestindo, né, a camisa do imigrante, mulher na ciência e também no setor de inovação. Então, eu tive experiências que eu acho que são significativas, e esse foi o que trouxe a Dimension Science, vindo do Brasil e tendo a formação científica no Brasil e atuando aqui nos Estados Unidos. Então, a Dimension Science tem esse foco internacional. Mas, voltando, e já vou finalizar, que eu gostaria de dar tempo a todos e para as perguntas, uma organização relativamente pequena em relação às fundações estaduais no Brasil de financiamento à pesquisa, nosso papel é
um pouco diferente de vocês. Então, assim, eu já trago uma pergunta: como que a gente pode colaborar e como a Dimension Science pode adicionar as iniciativas que estão sendo feitas no Brasil por vocês? Eu acho que esse é o papel da Dimension Science, é como a gente adiciona. Então, a última coisa que eu vou falar é um pouquinho mais do programa Bridges, que a gente está fazendo, que foca na diversidade, mas foca também no mérito científico. Muita gente me pergunta por que dar suporte às diversidades? Eu quero dar suporte à melhor ciência. Mas a melhor ciência ela é também feita pela diversidade. E essa inclusão de ideias, de experiências que a diversidade traz é crucial para a solução desses problemas complexos. Então, um pouquinho, queria dar esse resumo, mas convidar vocês a comentarem como nós, como uma organização sem fins lucrativos, mas muito menor que vocês, né? Então, a gente, pequenos, formados por voluntários, como que a gente ajuda, como que a gente pode adicionar a esse panorama que vocês estão trazendo no Brasil? Excelente pergunta. Milena, quer falar? Milena, quer falar? Milena, quer responder primeiro? Posso falar, porque o professor Ronaldo estava com o microfone ligado, então eu estava aguardando que ele falasse, mas enfim, posso falar. Não, fica à vontade, professor, também. Não é um. Não, tudo bem. Eu Podemos estava dialogar falando, juntos, não é? eu estava com o microfone ligado para te dar a palavra, para te Ah, sugerir que capaz. Tudo bem. Não, eu Pois acho que bem. sempre há espaço para colaboração. A FAPESP tem centenas de acordos com diversas agências pelo mundo e tal, e as experiências em cada local sempre adicionam alguma coisa ao nosso trabalho, a maneira como nós implementamos e discutimos as ideias. Desde a programação de seminários ou de painéis como esse que nós estamos participando, até outros estudos que possam levantar dados concretos a respeito da situação de inclusão e equidade em outros países, né? Então, a FAPESP é totalmente aberta a esse tipo de colaboração e eu acho que vai só nos enriquecer. Aliás, eu gostaria de parabenizar você e todos pela criação dessa associação, dessa organização, porque realmente pode modificar a vida de muitas pessoas, como você já disse. Queria parabenizar também as pessoas que apresentaram os pitch, acho todas muito interessantes, fiquei muito feliz de ver que tem uma concorrendo aí pela Unicamp, então isso me traz também um pouco de sentimento de orgulho. E eu queria também convidar aqueles que estão interessados em saber mais sobre a FAPESP para visitar o nosso site. Eu disse a vocês que nós estamos alinhados com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Lá, para cada um desses objetivos, se você clicar, você vai ver quais programas e quais projetos estão sendo financiados pela FAPESP naquele tema. Então, isso ajuda muito a encontrar possíveis parceiros para desenvolvimento de pesquisas em colaboração. E também nós temos uma biblioteca virtual que lista, como eu disse, nós temos cerca de 13 mil projetos em andamento no FAPESP, lista todos esses projetos por ao pesquisador, por área, por tema de conhecimento, etc. É uma ferramenta bastante útil para quem quer encontrar possíveis colaborações. Eu acho que tem uma pergunta aqui no chat Você que... falando até me lembra que uma forma, por exemplo, que a gente pode amplificar isso muita gente fora do Brasil não sabe, e até brasileiros aqui nos Estados Unidos que querem voltar para o Brasil, que é uma outra questão também que a Dimension Science está super interessada, como a gente viabilizar esse retorno dos cientistas brasileiros que vêm fazer experiência internacional, né? Então, dar a visão para esses recursos de uma forma... Então, talvez isso seja uma forma de colaborar com vocês, amplificar esses canais para a nossa audiência internacional. Eu chamaria atenção para um programa que nós temos chamado de Jovem Pesquisador, que busca financiar por 4 anos alguém que já tenha uma boa formação através do seu doutorado, eventualmente até pós-doutorado, e que
embora não tenha uma filiação a nenhuma instituição de pesquisa naquele momento. Ele recebe aquele enxoval, que é generoso, eu posso dizer, e vai procurar uma universidade, um instituto de pesquisa que o possa receber. E, geralmente, esses institutos gostam muito desse tipo de abordagem, porque ele não só traz recursos para o instituto, mas universidade, mas, eventualmente, na hora de haver um concurso público, que é a maneira como nós contratamos os nossos professores aqui no ensino superior no Brasil, ele já tem uma pessoa que já teve a oportunidade de demonstrar seu valor, né? Então, sim, é uma maneira muito útil e muito eficiente de trazermos de volta esses nossos jovens que estão no exterior. São muitos. Sim, um dos nossos bolsistas, inclusive, está aqui hoje como um dos juízes da competição de pitches, Rômulo Neres. Ele, quando começou a primeira bolsa na nossa Força-Tarefa Covid, ele estava retornando da UC Davis, porém, sem bolsa no departamento dele. Imagina, um pesquisador de alto escalão, como o Rômulo, também super na comunicação da ciência, com milhões de seguidores e likes. Rômulo, depois estou te colocando aqui no spotlight, mas é um exemplo do tipo de bolsistas que nós damos apoio. São bolsistas que têm pelo menos um grau de mestre no Brasil, mas que estão passando por gaps de financiamento para a pesquisa deles. Ou eles estão voltando do exterior, ou estão indo do mestrado para o doutorado, ou do pós-doutorado para o emprego, e essas pessoas são altamente capacitadas, mas elas estão trabalhando tempo integral sem apoio financeiro para a pesquisa deles. Então, essa é o que nós achamos quando a gente começou da Dimension Science. A gente não queria replicar o que já estava sendo feito por vocês, pela Milene, pelo Ronaldo e por muitos outros no Brasil. Mas a gente achou esse nicho de dar esse apoio nesses momentos, por isso que o nosso programa é chamado Bridges, né, a ponte, criando pontes. E até o momento, grande porcentagem dos nossos bolsistas começaram, né, a bolsa sem apoio financeiro para a pesquisa deles, e agora todos eles ainda estão empregados em ciência e têm apoio financeiro para a pesquisa. Então, o resultado é bem satisfatório, em termos de gritante, como um apoio de bolsa acoplado com mentoria e treinamento deu esse boost, né, para esses cientistas. Então, é uma coisa que a gente traz para a mesa, que seria a gente adoraria fazer essa colaboração e adicionar o que vocês já estão fazendo. Milene, eu adoraria ouvir você também. Eu fiquei a pensar, não é assim, a partir da tua fala, Márcia, e também do professor Ronaldo, que eu penso que as parcerias, não apenas possíveis, mas desejáveis, não é assim, entre as fundações enfim, iniciativas tão significativas como a sua, estão especialmente na sensibilização para o tema, porque eu vejo que no momento em que nós temos, por exemplo, um evento como esse, e que nós podemos trazer via fundação, não é assim, para os institutos de pesquisa, para as universidades, não é assim, a troca de informação sobre a importância da diversidade, da equidade, da inclusão na pesquisa, porque e é interessante falarmos sobre isso, no sentido de que tem um movimento, eu acho que, na verdade, que é uma demanda que é da sociedade, não é assim, e que me parece que é como um caminho que não tem volta, não é assim, a partir do momento em que as fundações, elas têm as suas comissões, que as próprias universidades têm os seus observatórios de direitos humanos, têm os seus comitês de igualdade de gênero e raça, estamos num novo momento, né? Eu quero acreditar com algum otimismo que o que nós hoje falamos sobre diversidade, equidade e inclusão
tem um papel social bastante significativo, não é assim? Precisa, obviamente, que várias dessas projeções passem a ser cada vez mais frequentes, não é assim? Mas a ideia da sensibilização para o tema, não é assim? Eu acho que é como girar uma espiral, não é assim? Que sempre favoreceu um mesmo grupo. Não é assim, na hora que a gente gira a espiral, porque a gente percebe os grupos minoritários incluídos nos institutos de pesquisa e nas universidades, não é assim, a gente dá uma outra perspectiva, né, assim, de transformação da universidade, da pesquisa e do seu papel dentro da sociedade. Então, eu quero entender, não é assim, que as parcerias, no que diz respeito à sensibilização para o tema, ao fomento de eventos, não é assim, são fundamentais para que aquilo que a gente faz dentro de uma comissão de 10 pessoas deixe de ser desejo, não é assim, se torne prática e passe a ser um lugar de reflexão, né, assim, dentro das instituições, né, para que a gente tenha, de fato, porque a ideia da pesquisa mais diversa, não é assim, ela também se torna, não mais diversa, mais inclusiva, ela também se torna uma prática de transformação social, né, assim, nos seus resultados, naquilo que ela repercute socialmente para o indivíduo que de algum modo contemplado, vamos dizer assim, mas não apenas, né? Assim, a gente tem as pesquisas que têm essa temática, que observam a sociedade a partir de um outro prisma, que eu acho que a gente precisa estimular, né? Assim, a partir das parcerias e daquilo que a gente tem feito, né? Assim, como comissão e como fundação. Bom, eu queria já tentar, né, concluir o momento, porque eu acho que o Lothar está aguardando a gente para outras sessões, mas eu gostaria de deixar a palavra final com o professor Ronaldo Pili, com a professora Milene, e também com a Márcia, se achar, né, adequado. Eu queria compartilhar só algumas perguntas aqui, e aí eu vou passar todas para vocês, e eu acho que, sucintamente, se vocês puderem elaborar uma resposta que possa contemplá-las, eu acho que a gente vai agradecer bastante. Aqui tem uma pergunta da Maria Inglês. Ela comenta a respeito do recorte social, se ele é suficiente, né? Então, assim, que tipo de iniciativa eficaz, eficiente, seria necessário para que a gente pudesse, de fato, incluir a minoria numa eficácia, né, perceptível. E também eu queria compartilhar também a Leila, ela comenta aqui, achei curioso o comentário da Leila. Ela fala assim, se as FAPs criassem uma bolsa de BRIDS, nos moldes do programa da Dimension Science, com mentoria, a ciência brasileira explodiria. Achei curioso. Na verdade, eu acho que há muito o que fazer, né? Eu acho que há muito o que se juntar, há muito o que se colaborar para que a gente possa ter esse objetivo alcançado. Então, eu queria deixar, mais uma vez, com os nossos agradecimentos, né, pela presença, professor Ronaldo Pili, faça uso das suas considerações finais, e também professora Milena. Bom, eu queria agradecer novamente a oportunidade. Tem essa pergunta da Mariana Inglês, para ser bem objetivo, a FAPESP não tem programas específicos para pessoas negras e indígenas no momento. A gente trabalha sempre com estudos por especialistas dos dados disponíveis. E essa questão de que o recorte social não é suficiente ainda está sendo analisada com cuidado pela FAPESP, porque nós não queremos uma situação em que a qualidade dos projetos apoiados, lembre-se, é dinheiro da população do Estado de São Paulo. Nós não queremos correr riscos de, eventualmente, termos uma diferença entre a qualidade de projetos de um edital e de outro. Então, trabalhamos com segurança nesse aspecto, talvez futuramente possamos ter, se os dados disponíveis assim o mostrarem.
A questão das bridges que a Leila sugeriu, eu acho interessante. A FAPESP já tem uma modalidade de auxílios ponte para estágios no exterior. Todos os bolsistas da FAPESP têm recursos já assegurados para passar temporadas que vão de 6 meses, no caso de iniciação científica, a 1 ano, no caso de doutorado, mestrado e pós-doutorado. Mas não sei se é exatamente isso a que a Leila quis se referir. Eu acho que nós estamos começando, a professora Milena falou assim, né, essas ações das agências de inclusão está no very início mesmo, né? São iniciativas, como o Ronan falou, a gente está começando a desenvolvê-las. Não há por que ter pressa, não há por que trabalhar de uma maneira assodada. É preciso estar ciente das nossas responsabilidades com todos na sociedade. Então, eu acredito que o futuro ainda irá trazer outras iniciativas importantes nessa área. Bom, a Leila não concordou, não é isso, é para quem já tem... sim, o que eu falei é para quem já é bolsista. Não sei se nós teríamos condição de ter especificamente uma bolsa para quem não é bolsista. Bom, de qualquer maneira, teria que concorrer. Enfim, deixo a palavra com a Milena. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade, a sensação que dá de que a gente teria bastante para conversar durante bastante tempo, não é mesmo? Eu pensando, não é assim, fiquei bastante pensativa sobre a pergunta da Maria, e tenho observado outras iniciativas, né? Assim, a partir da comissão nós temos observado outras iniciativas que contemplam especificamente pessoas pretas, pardas e indígenas, não é assim, que já tem no Brasil, né? Assim, a própria USP recentemente tem um programa de pós-doutorado para pessoas pretas, pardas e indígenas. Então, o edital Abdias Nascimento da CAPES, que também tem essa intenção, não é assim, de formação e capacitação de estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Eu acho que é papel nosso observar essas iniciativas. A FAPERGS não tem, né? Respondendo a pergunta objetivamente, a FAPERGS não tem. Mas, como eu disse, a comissão começou há 6 meses e o que a gente tem feito é um grande mapeamento, não é assim, no sentido de ver o que é possível dentro da fundação, e nós, como comissão, estamos estimulando, não é assim, na expectativa de podermos tentar algo nesse sentido. No que diz respeito às bolsas Bridge, não é assim, eu penso, né, assim, que, assim como o professor Ronaldo falou, que as bolsas de fixação de recém-doutores também existem na FAPERGS, não é assim, e que, de algum modo, contemplam os pesquisadores que estão nesse gap, não é assim. Obviamente, tem uma bolsa de uma outra duração, não é assim, não contempla pesquisadores com mestrado, mas, de algum modo, eu acho que tem essa função, não é assim, de permitir que pesquisadores que ainda não estejam vinculados com um vínculo empregatício dentro de institutos ou universidades, não é assim, possam continuar e desenvolvendo suas pesquisas a partir das bolsas de recém-doutor. Não é a mesma modalidade, mas eu acho que tem uma função semelhante. Mais uma vez, muito obrigada. Se você me permitiu fazer um comentário, bom, Claro. eu gostaria novamente de agradecer e considerar isso o início de uma conversa, porque, como eu falei, nós temos objetivos diferentes e viemos de pontos de vista diferentes, mas eu acho que a gente tem alguns objetivos comuns, né, que é apoio à ciência brasileira. Então, eu gostaria de convidar vocês a continuarem essa discussão, adoraria trazer vocês novamente, talvez um painel só sobre isso, para a gente expandir mesmo isso. E um comentário, eu acho que existe essa dificuldade, às vezes, de focar em certas comunidades, mas eu quero lembrar que as comunidades de minorias, elas estão diluídas. E, por exemplo, o nosso processo de seleção é um processo super rigoroso, que passa por várias fases, 3 fases, levando em consideração, primariamente, o mérito científico. Porém, para aplicar, os nossos candidatos têm que se identificar com um critério de diversidade e de inclusão. E o que na nossa experiência é que existe muita pesquisa de alta qualidade, competitiva no cenário global, mas que elas não são vistas
porque elas estão diluídas. E, muitas vezes, as comunidades subrepresentadas na ciência, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, elas não estão no mesmo pé, né? Muitas vezes, alguns dos nossos bolsistas, eles eram os únicos a darem apoio para a família deles, talvez os primeiros a terem um diploma na família. Então, com responsabilidades adicionais, o que dilui, né? Então, a gente gostaria de salientar essa ciência que já existe, de alta qualidade, feita por grupos subrepresentados, e colocar eles no palco. Mas essa é a nossa missão. Então, eu acho que o que eu gostaria de convidar a continuação dessa discussão, porque eu acho que a nossa missão é justamente essa, não repetir, mas suplementar o que não existe ainda. Então, eu acho que o programa Bridges que a gente faz é único por isso, porque a gente pesquisou muito antes de criar esse programa, o que estava faltando, que a CAPES, o CNPq e as FAPES ainda não estavam fazendo, porque vocês já estão fazendo, vocês estão já levando, levantando o peso grande, né? Mas como que a gente poderia suplementar essas iniciativas que já estão sendo feitas na ciência brasileira? Então, nesse sentido, eu convido vocês para dar continuidade a essa discussão futuramente, e obrigada novamente por fazer parte desse painel. E obrigada, Ronan, por trazer esse painel aqui para esse evento, estarmos juntos. Ótimo. Aqui hoje. Professor Pili, professora Milena, mais uma vez, obrigado, e agradeço muito pela oportunidade de tê-los aqui, tá? Let's go to